Oi, gente querida, tudo bem? Bom, eu sou o Raimundo Alves, nós estamos em mais um episódio do nosso podcast, esse encontro aqui amigável, essa conversa boa, agradável. Hoje eu estou com o meu irmão Tiago, o Tiago Zan, que serve a Jesus em Salto de Pirapora. Hoje nós vamos falar sobre liberto deste mundo perverso. Esse é o tema. Tiago está baseando-se no texto de Gálatas, do capítulo 1, do 3 ao 5. Tiago, você é muito bem-vindo. Me diga, o que esse texto representa? Oi, Raimundo. Olá para todos que nos escutam, que nos assistem. Sejam bem-vindos. Esse texto representa esperança, liberdade, né? Eu acho que Paulo, ao dizer que Jesus nos liberta de algo, significa que em algum momento nós estávamos presos, né? Então, essa liberdade, ela é extremamente importante quando nós compreendemos onde nós estávamos, né? Qual é a real situação de uma pessoa que não se conectou com Deus, que não foi regenerada pelo sangue do Cordeiro. Então, isso é bastante delicado e importante nós compreendermos que um dia todos estiveram lá, todos, né? E talvez a gente possa voltar. Espero que não. Mas a gente tem que compreender o que é esse momento para que a gente compreenda exatamente o que Jesus fez. Muito bem. Tiago, nós não conhecíamos liberdade antes de Cristo a revelar para nós. É isso. Exatamente. Antes de Cristo nos mostrar, a gente acreditava ser liberto, né? A gente acreditava que era. Porque, assim, o que é liberdade? Liberdade é um termo que talvez cada um te diga uma coisa. E muitas pessoas acreditam que liberdade é fazer o que bem entende da sua vida. E eu não vejo liberdade como isso. Eu vejo mais como uma libertinagem, talvez seria, né, a melhor definição desta visão de liberdade. E outra coisa, uma pessoa que nunca nadou para fora do oceano não sabe que está presa no oceano. Né? Uma pessoa que nunca voou aos céus não sabe que está preso na terra. Então, eu acho que a visão de liberdade, muitas vezes, ela é muito limitada àquilo que são os nossos olhos e sentimentos, né? E conseguem tocar e chegar. Então, o que é essa liberdade? O que é a liberdade que Jesus veio nos trazer? O que é esta prisão que aqueles que não estão livres se encontram? Uma vez que nós não temos Deus, não estamos regenerados com Deus, uma vez que nós ainda não fomos perdoados por Deus, a nossa real situação é de uma prisão de um mundo perverso, de um mal, de pecado, de desejos que são contrários àquilo que Deus espera, àquilo que Deus quer para nós. E nós muitas vezes nos vemos fazendo isso e nós nem sabemos que estamos presos. Né? O mundo é mau. Jesus disse certa vez que o mundo jaz do maligno. Então é importante que nós reconheçamos, nós possamos claramente ver qual que é a situação de uma pessoa que não foi regenerada, que não foi reconciliada com Deus. Eu gostaria de convidar para que a gente lesse o livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Paulo, ele descreve e dá uma desesperança para quem lê a situação da pessoa que está longe de Deus. Você quer ler para nós, Raimundo, por favor? Sim, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 a 3. 1 a 3. Ah, muito bem. Então, ok. Diz assim o versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual a esperança para uma pessoa dessa, Raimundo? Meu Deus, Thiago. Achei que o solo do quarto ia abrir-se, não é? É mais ou menos isso, né? Se não está em Cristo, Thiago. O chão onde se lê um texto desse tenderá a abrir-se. Ai, ai. Não tem esperança, né, Thiago? Se pegar fogo aqui em cima, e consumir, é justo, né? Paulo descreve de uma maneira como se as pessoas que vivem satisfazendo as suas vontades são pessoas que estão, na verdade, seguindo uma ordem, né? Isso às vezes parece muito místico, né? Para algumas pessoas é difícil compreender. Eu também já tive essa visão. Parece assim um misticismo de que há um dominador, alguma coisa que controla. Mas a verdade é que tudo que é contrário à vontade de Deus é um mundo perverso, é algo que tem uma influência muito grande de ordens malignas, de coisas ruins. Isso não necessariamente é como um boneco de ventríloco, né? Não, ventríloco não. Qual que é o nome daquele das cordinhas? Né? Isso, uma marionete. Marionetes, é isso mesmo. Não é exatamente essa visão, mas simplesmente com que nós sigamos exatamente aquilo que nós queremos. Alguém disse certa vez, Raimundo, que se o diabo não está muito preocupado com você, algo está errado. Né? Eita, Thiago. Sim. Significa que ele não tem por que ir atrás daquele ali, porque ele já está longe de Deus. Né? Ele quer ir atrás daqueles que estão mais próximos do Senhor. Então, quando nós vivemos completamente afastados, à mercê daquilo que Deus espera para nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Ele nem precisa mais fazer nada na minha vida. Ele já fez, eu já estou seguindo o fluxo. E Paulo vai dizer que essa pessoa é uma pessoa morta. Morta em suas transgressões e pecados. Uma pessoa morta é realmente alguém que não tem a capacidade de sair dessa situação, de lutar contra isso. Então, é exatamente por isso que está preso, né? Está amarrado, está ali seguindo os desejos da sua carne, está em meio ao mundo do pecador, está com uma vida pecaminosa. Isso não quer dizer que a gente está matando, que a gente está roubando, que a gente está se prostituindo, ou qualquer outra coisa, porque a visão de pecado para muitos é isso, né? São essas coisas muito feias. Mas e o orgulho? E a soberba? Né? E esses pecados que muitas vezes nós nem enxergamos como pecado. Isso é algo que Deus odeia. E a mentira, e a fofoca, né? E a forma de falar, as palavras que nós proferimos, os nossos pensamentos, tudo isso são atos pecaminosos que nós cometemos o tempo todo. Especialmente aqueles que não se preocupam de que isto é algo errado ou não. E esta é uma descrição das pessoas que estão sem Deus, que ainda não foram reconciliados, mortos. E agora, o que fazer? Como é que como é que uma pessoa sem vida consegue lutar contra aquilo que aprende? Como é que alguém amarrado consegue lutar contra aquilo que aprende? O que você acredita, Raimundo? Pois é. Bom, impossível, né, Thiago? Ela precisa de alguma força externa. Sim, externa. Sim. Na condição do pecador, ele está incapacitado a agir por si mesmo. Ele precisa de uma força externa.
algo que transmita vida para o morto, algo que transmita libertação para o cativo, algo que consiga dar forças para que a pessoa lute contra este mundo perverso no qual ele se encontra, né? E aí nós vamos para o texto de Gálatas, que eu gostaria que a gente pensasse um pouco hoje. A gente está em Efésios, é um livro antes, Gálatas capítulo 1. Os versículos de 3 a 5. Você quer ler, Raimundo, por favor? Posso, sim. Gálatas 1, 3 a 5. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha só que bonito, né? Primeiro, que demonstra uma preocupação da parte de Deus de que as pessoas que estão sem Deus, elas encontram-se numa situação ruim para elas, né? A gente sempre tem que enxergar isso, né? Porque, assim, a gente estava falando sobre a questão da liberdade. A religião, ela é opressora? Ela é algo que, ao invés de libertar, ela aprisiona? Essa não é a visão de muita gente? Sim. Muita gente Sim. acredita que sem a religião no mundo seria algo muito melhor. Que a religião tem os seus, né, as suas obrigações, tem as suas leis e tem que cumprir, e que ela não permite que a gente ame quem a gente quiser, que a gente faça o que a gente quiser. As pessoas têm essa visão da religião, especialmente o cristianismo, né? O cristianismo, Lewis disse certa vez que se você quer uma religião que te faça sentir-se bem consigo mesmo, escolha qualquer uma, menos o cristianismo, né? Porque ela é realmente uma religião que vai fazer você ter uma mudança. Ela trabalha na questão do novo nascimento, né? Entre outras coisas. É como se tivesse uma antiga vida e uma vida nova que precisa ser diferente. Então, a pessoa que se encontra, às vezes acredita que está livre, ela muitas vezes ela está presa. Muitas vezes não, sempre ela vai estar presa. Ela vai estar presa fazendo aquilo que ela acha que é da vontade dela, mas na verdade ela nem consegue viver sem aquilo. Eu gosto de falar muito do exemplo do viciado. A pessoa que não a pessoa que não é cristã, ela não enxerga problema em se embriagar, por exemplo. Mas a Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 5 vai dizer: não embriaguem-se com o vinho que leva à libertinagem. Então, essa é uma questão que a gente tem que tratar, tá? Claramente esclarecido na Bíblia. E aí a pessoa ela não quer ter esse tipo de amarra, e ela fala: não, eu vou beber e vou me embriagar à vontade, porque isso não é algo que está me prendendo. Só que a pessoa, muitas vezes, ela encontra-se em condições, em momentos, que ela não tem a capacidade de não se embriagar. Ela não consegue não se embriagar. Isso passa da liberdade para a amarra, porque ela é obrigada a fazer aquilo porque ela não tem a capacidade de não fazer. E muitas vezes liberdade é ter a capacidade de dizer não. Liberdade é você realmente poder falar: eu faço o que eu quero quando eu quero. Se eu não quero, eu não faço. Né? E muitas pessoas que acreditam estarem livres porque não seguem a religião, ou dizem-se cristãos, mas estão nem um pouco preocupados com as leis e aquilo que Deus quer para nós, elas acreditam que elas são realmente livres. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é exatamente o contrário. Que Jesus veio para resgatar pessoas que estão nessa situação, estão nessas condições. Que não é que elas não querem obedecer a Deus, é que elas simplesmente não conseguem. Elas não conseguem. Há tantos outros desejos dentro dela que as
as puxam que ela simplesmente fala, não, eu não vou fazer essas coisas, porque eu não preciso disso, eu sou livre. Mas, na verdade, ela não está livre, ela está presa. Ela está presa exatamente a esse mundo perverso, porque ela não consegue fazer a vontade de Deus. E aí é o momento que ela precisa de uma intervenção externa, de alguém mais poderoso, para que transmita força e a capacidade para que a pessoa saia e lute contra essa situação. É aí que Jesus morre na cruz por nós. É aí que Jesus, quando ele morre por nós, ele dá essa possibilidade para que a gente olhe para ele, para que a gente lute contra o pecado, para que a gente se arrependa, e aí Deus habitando em nós através da, né, das águas do batismo, do novo nascimento, nós somos. Eu acredito, e eu vejo muito como dois estágios. Nós estávamos completamente presos. A morte de Jesus é como se nos desse uma algema. E a gente consegue ter até ali uma certa força, uma amplitude de movimento, mas ainda está aqui, né, em algum momento, em algum caso preso até um certo ponto. E aí, quando nós resolvemos lutar e aceitar, Deus faz o que com as algemas? Estoura. E aí nós somos realmente libertos. Então, são dois passos, né? A morte de Jesus, ela dá aquela vida ao morto, dá aquela pequena liberdade para que a gente consiga, né, olhar para esse amor e, de alguma forma, responder a ele, sim ou não. Porque eis que estou à porta e bato, Jesus falou, Apocalipse, né? Então, Jesus já deu o primeiro passo, Jesus já fez o primeiro ato de redenção. A gente escolhe ou não livrar-se do resto, apenas escolhe, porque força para estourar as correntes a gente não tem. Aí Jesus vem e nos liberta. Isso não é maravilhoso? Isso é o que Paulo falou, né? Olha só, versículo 3. A vocês graça. E no versículo 5, a Deus glória. Então, é graça para nós, glória para Deus, através do sacrifício libertador de Jesus, que nos tira de um mundo perverso, mas nos mantém em um mundo, porque mundo aqui tem a ideia de né, a prática do pecado, mas nos mantém no mundo físico, ainda junto das pessoas, mas agora a gente tem a capacidade de lutar contra isso, de não viver mais segundo os desejos da carne, mas viver segundo o Espírito, como fala Romanos capítulo 8, né? Uhum. Ô, Thiago, eu estou aqui pensando, é que assim, a liberdade da qual estamos falando, ela é um atributo, um benefício que o Senhor nos dá. Então, definitivamente, antes de nos entregarmos a Ele, toda e qualquer sensação de liberdade é falsa. Né? Porque aí a gente estaria invertendo a ordem, beneficiando-nos de algo que Ele nos oferece sem tê-lo. Portanto, isso é enganoso. Então, alguém que entrega a sua vida, por exemplo, na meia-idade, ele jamais experimentou liberdade antes, Thiago? Não, né? Exatamente. Não, Exatamente. absolutamente não. A liberdade está em Cristo. E o que o sujeito viveu antes não foi liberdade. Porque, Caraca, cara. Raimundo, a pessoa não regenerada, ela não é verdadeiramente liberta. Ela está liberta da condenação eterna? Não, Não. Ela está não, liberta do poder do pecado? não. 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 Então, ela acredita ser livre porque ela não se coloca debaixo do jugo suave, né? Ela não se coloca debaixo do jugo suave. Então, para ela, isto é liberdade. Eu não vou obedecer uma religião. Uma religião não vai dizer o que eu posso beber, não vai dizer o que eu posso fazer, não vai dizer aonde eu posso ir, não vai me obrigar a ir cultuar. Não, isso daí é escravidão. Mas ela não tem a capacidade de dizer sim. Por quê? Porque ela está presa. Ela nunca experimentou liberdade.
Ela nunca experimentou a liberdade de poder olhar para Deus e falar, buscarei te obedecer. Essa é a verdadeira liberdade. Buscarei te glorificar, porque esse é o propósito de tudo. É para isso que Jesus fez isso, para a honra e glória de Deus Pai. A graça chega até nós através de Cristo, sempre para a honra e glória de Deus Pai. Então, a pessoa que nunca entregou sua vida a Jesus, nunca experimentou liberdade. Não sabe o que é ser livre. Não sabe o que é ser livre para amar a Deus. Por quê? Há algo que aprende para que ela não consiga fazer isso. Ela precisa da força que vem do Senhor. Ô, Tiago, amar a Deus, ou melhor, para amar a Deus é preciso estar livre. Exatamente. Caraca, Tiago. Exatamente. Se não estiver livre, vai ter dificuldade. É exatamente o ponto, né, Raimundo? Eu não quero aqui dizer sobre a graça irresistível, muito longe disso. Muito não, muito longe. É um conceito muito mais pequeno. É um conceito de que nós podemos olhar para ele, né, porque ele já deu uma afrouxada nas algemas, nas amarras, e podemos olhar para ele e falar, Senhor, venha. Abre a porta. A única coisa que Jesus faz é até a maçaneta. No momento que a gente abre a porta, ele entra, aí sim, aí tudo, e aí a gente tem a capacidade. É o que a Bíblia fala, né, Raimundo? É o que a Bíblia fala. Então, né? Quando você falava... desculpe, Thiago, cortei você, mas... Não, pode ir. Você veio numa sequência de 2 exemplos, assim, de liberdade ao cativo, aí você citou um outro exemplo, e aí eu pensei, vistas ao cego. Vista aos cegos. Vista aos cegos. Se Jesus não nos der essa visão, nós não a teremos. Nós não queremos enxergar o Senhor. Não, Thiago. Não queremos enxergar o Senhor, verdadeiramente. Aliás, a Bíblia é bem clara, né? Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, a santificação é algo que é feito por Deus, não é feito por nós. A santificação é algo que é feito por Deus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Deus nos justifica, né? Deus vai nos santificar, e aqueles que aceitam ao Senhor são livres para poder amar ao Senhor. Isso é verdadeira liberdade. Até a verdadeira liberdade para, em algum momento, né? Deus é tão maravilhoso, né, Raimundo? Que ele permite que a gente volte, né? A gente volte, pegue as algemas, coloque e fique ali novamente. Mas, sem essa intervenção, sem esta obra redentora, a gente nunca vai conseguir olhar para Deus. A gente nunca vai conseguir amar ao Senhor. Isso é graça. Isso é algo que transforma, é algo que nos ajuda a olhar onde a gente já foi um dia e olhar para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, para que a gente tenha bastante compaixão e compreensão. Que realmente as pessoas encontram-se numa situação que elas não têm força. Não. Nossa, Thiago. Eu tô de novo aqui pensando. Tem um texto lá de João, né? Ali João, Evangelho de João, que diz que quando ele for, nas palavras de Jesus, né? Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Sim. Tiago, se ele não for levantado, ninguém olha não, né? Ninguém olha, exatamente. Nossa, não, precisava Thiago, que ele isso morresse. É muito sério. Precisava que ele fosse levantado assim como, né, Moisés levantou aquela serpente. Então, precisava. Jesus é exatamente essa desfibrilador, né? A pessoa, quando morre, tem uma parada cardíaca, alguma coisa, ela precisa daquele impulso, né? Aquela força que vai fazer com que o coração volte a bater. E Jesus é esse desfibrilador. A morte dele é aquilo que faz isso. Mas ainda
não é aquilo que dá a força para você levantar. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Né? Então, Deus manda Jesus, Jesus nos dá aquela força e nos permite escolhermos. Quando nós escolhemos, né? Aí tem diversos textos e diversas ilustrações, mas eu gosto muito quando Paulo fala em Colossenses que ele nos transportou, né, do império das trevas para o reino do teu Filho amado. Então, ele nos tira de um lugar escuro, nos coloca num lugar claro. Estávamos mortos e agora temos vida. Estávamos presos e agora fomos libertos. É tudo ilustrações da mesma coisa, né? Paulo era muito... Né? Queria ter essa habilidade. Não tenho. Mas Paulo era muito, muito espiritual a escrever, né? Coisas lindas assim. Então, Jesus é o nosso desfibrilador, né? De corações de pedra. Então, ele transforma em corações de carne que batem e podem novamente olhar ao Senhor, né? Amar. É isso, Raimundo. Verdade só em Cristo, Thiago. Só em Cristo. Ai, nossa. É uma pessoa, né, Thiago? Jesus é a personificação de tudo que é bom, né, Raimundo? Não é um estado amar de espírito. Jesus. Não, que isso. Não, Não é uma Thiago, força. poxa, não. Não, é uma pessoa. Não, Uma pessoa que foi homem como você e eu, mas nunca pecou. Nunca falou uma mentira. Isso é fantástico. Isso é difícil. Isso é difícil. Poxa, que beleza, Thiago. Bom, nós estamos caminhando para o final, é isso, Thiago? Isso. Vamos. Muito bem. Então, Thiago, ratificando, liberdade só em Cristo. Somente nele, Raimundo. O resto é ilusão. Puxa. Oh. Ilusão é uma cadeia. De qualquer maneira. Bom, vamos ficar por aqui então, viu, Thiago? Ficamos por aqui, olha, então obrigado a você que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. Thiago, muito obrigado por nos fazer lembrar que liberdade só em Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, a congregação aí em Salto, tá bom? Um abraço para você. Abraço. Obrigado a todos que nos ouvem. Fiquem com Deus.